pastor que me apoiou no princípio. Eu não animava, ninguém me conhecia, até hoje não conhece, irmãos. Mas foi um pastor que abriu as portas para mim. Nem o meu próprio ministério me dava oportunidade. E esse homem aqui, ele apostou em mim, ele acreditou, me discipulou. E eu tenho uma honra de estar com ele. Minha esposa está aqui também, né, irmãos? Porque ela é minha costela. Sem ela eu ando mancando. Então, onde eu vou, a minha esposa está comigo. Eu sou casado com ela e ela é casada comigo. Amém? Aleluia! Livro de 2 Reis, onde está o tema da mensagem, capítulo 4. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu vinha falando com o pastor Rogério que eu não tinha nada para ministrar aqui. Mas o Senhor já falou tanto aqui hoje, irmãos. Tanto. Que eu só vou complementar o que Ele iniciou. Quantos encontrou? Diga, vou morar no céu. E se você não encontrou, diga, também vou. Eu encontrei, vamos juntos. Aleluia! Livro de 2 Reis, capítulo 4. Coisa linda, meu Deus. Vamos ler? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu Senhor temia, que o teu servo temia ao Senhor. E veio o escredor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E ele lhe trazia os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me mais um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Amém? Só até aí, irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, o contexto dessa história, onde aparece esse profeta, ela vem de lá de trás, onde Israel ele vem passando por um período de esterilidade espiritual. Israel vem passando por um momento de maior dificuldade na vida. Israel vem passando por um momento onde, aleluia, eles começam a se prostituir adorando a deuses estranhos. A Bíblia vai dizer que aparece um rei chamado Acabe, e esse rei agora, por sua vez, ele casa-se com uma mulher chamada Jezebel. Essa mulher, os historiadores vão dizer que era uma profetisa. Ela profetizava a Baal e Asteroide, profetizava a deuses estranhos, profetizava a entidades. E na cabeça deles, no contexto deles, aqueles deuses era que fazia com que a terra frutificasse e desse o alimento. Na cabeça dele, eram aqueles deuses que faziam com que a chuva caísse para regar as plantações. Eles então pegavam crianças recém-nascidas e ali ofereciam em sacrifício. Eles se cortavam e ofereciam o seu sangue para sacrifício daquelas entidades. Eu imagino Deus Todo-Poderoso agora olhando do céu e dizendo: eu não criei a humanidade para isso. Eu não tirei o meu povo do cativeiro, aleluia, do Egito para isso. Eu não, aleluia, projetei tudo isso para que eles agora virassem as costas para mim. Deus então talvez se indigne, e ali de cima agora ele olha e percebe, aleluia, que existia uma pessoa que estava revoltada, uma pessoa que não estava acostumada a viver da forma que os outros estavam acostumados,
Porque o ser humano, irmão, ele é feito do barro. E o barro, se ele não tiver sido cozido, se ele não passar por dentro de uma fornalha, se ele tiver mole, irmãos, se ele entrar numa forma redonda, ele vai ficar redondo. Se ele entrar numa forma quadrada, ele vai ficar quadrado. Se ele entrar numa forma retangular, ele vai ficar retangular. Aleluia. O barro, ele tem mania e ele tem costume de se acostumar, aleluia, com aquilo que está vivendo. É por isso que tem pessoas que estão dentro da igreja e estão glorificando, mas quando está no mundo está murmurando. É por isso que tem pessoas que estão aqui e estão louvando, mas quando está no mundo está cantando músicas mundanas também. Porque ele se acostuma com aquilo que está ao seu redor, irmãos. Mas Deus está à procura de barro cozido, de barro que passou na fornalha, de barro que está cicatrizado, de barro que não vai se curvar a Baal, que não vai se curvar a Deus estranho. Deus está à procura de profetas e profetisas na terra, que tenha coragem de chegar como Elias chegou, apontar o dedo na cara de Acabe e dizer: Baal é Deus, Asteroide é Deus, eu não sou Deus, eu não tenho nada, aleluia, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso, eu acredito na palavra de Deus, eu vivo, como, durmo e acordo com a palavra de Deus. E a partir de hoje, olha aqui, Acabe, eu vou te dizer uma coisa: não vai chover, não vai cair orvalho, não vai garoar. Elias estava dizendo o seguinte: a partir de agora, o fruto que estava dando não vai dar mais, a terra que estava brotando não vai brotar mais, a fome vai bater em Israel, o negócio vai ficar estreito, você vai abrir a geladeira e só vai ter água, você vai abrir o armário e não vai ter o que comer. Por quê? Porque você está se prostituindo a Deus estranho. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de providência, irmãos. E quando Ele faz isso, eu imagino agora o nosso Deus se levantando do céu e dizendo: ei, este menino é louco, mas eu estou à procura de louco. Se ele tiver a coragem de profetizar, eu tenho a coragem de operar o milagre. Se você tiver a coragem de começar a profetizar aqui embaixo, Ele também tem coragem de fazer um milagre lá em cima. Ei, irmãos, o nosso Deus é um oleiro, e como oleiro que é, irmãos, Ele precisa, aleluia, que a roda comece a girar. E para a roda começar a girar, irmão, alguém tem que estar lá embaixo girando, porque a olaria de Deus não é como as nossas olarias, que é tudo automático, é miojo, aleluia, é instantâneo. Não, mas a olaria de Deus, irmãos, é mais ou menos assim, aleluia, é uma espécie de uma engenhoca feita de madeira, e essa engenhoca, para que ela gire a roda aqui em cima, precisa ter alguém aqui de joelho embaixo rodando, irmãos, precisa ter alguém mexendo aqui, irmãos. Quando alguém vai mexendo aqui, a roda em cima aqui, e o oleiro consegue trabalhar. Precisa de você dando lugar aqui embaixo, precisa de você dando glória a Deus aqui embaixo, para o oleiro liberar o milagre lá em cima. Precisa de você dando aleluia aqui embaixo, para o oleiro, aleluia, começar a trabalhar lá em cima. Então você não entendeu, para o oleiro começar a trabalhar lá em cima, precisa ter um servo do Senhor aqui dizendo: eu não aceito a mesquinha, eu não aceito a derrota, eu não aceito o fracasso, eu não aceito a vida errada, eu aceito o milagre de Deus. Se você aceita esse milagre, se você quer esse milagre, começa a gerar esse milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele chega no momento, irmãos, onde ninguém queria profetizar, todos eles comprados, e o que tem de profetas comprado aí não está escrito, irmãos. O que tem de profetas que estão pregando por valores, para falar o que a igreja quer ouvir, para falar o que a igreja quer sentir, não está escrito, irmãos. Glória a Deus. Eu não me vendo, meu preço é preço de sangue. Eu venho aqui e entrego o que Deus manda, não o que eu quero. Aleluia. E eu posso imaginar agora Elias se levantando e dizendo: eu não vou me prostrar, eu não vou me calar diante da situação. E a Bíblia vai dizer que quando a terra cessa, não chega mais a chuva na terra, agora ele vai ter que se retirar, ele vai para um lugar chamado Querite. Aleluia. Aleluia. E esse lugar fala de corte. Deus estava dizendo para Elias: você profetizou, me obrigou a fazer, porque quando você tem intimidade com Deus e você profetiza aqui na terra, irmãos, Ele é Deus fiel e justo e verdadeiro para fazer acontecer aqui na terra. Ele se levanta no céu e faz acontecer aqui na terra. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente se acovardando, pastor Rogério, já não tem mais coragem de profetizar, pastora Vera, aleluia, porque está com medo. Depois que acontece, fala que aconteceu, mas antes de acontecer não tem coragem. E Deus está dizendo: eu estou procurando pessoas de coragem, eu estou procurando pessoas determinadas, eu estou procurando pessoas arretadas, como foi dito aqui.
aleluia. Você é instrumento de Deus, você não é, aleluia, o homem que vai usar Deus, é Deus que vai te usar. Então a partir de agora tu vai pro Querite, e agora tu vai ficar na minha dependência. Tu toma, aleluia, da água do ribeiro, e eu vou mandar uma ave de rapina para te alimentar. Ave de rapina, irmãos, é uma ave que come carne. O que Deus estava dizendo e está dizendo para mim e para você aqui é o seguinte, aleluia, quem vai te abençoar não é o irmão da direita e nem da esquerda. Quem vai te abençoar é aquele vizinho atribulado, é aquele macumbeiro que bandeiro, é aquele, aleluia, que você não dá nada, é ele que ele vai te usar para te abençoar, para que você saiba que ele é Deus na tua vida. Aleluia, Jesus, glória. Elias sai do Querite e vai para Sarepta, lugar de fundição, fornalha. Deus fala para ele, eu cortei o barro, moldei, agora tu vai para dentro da fornalha, Elias. Ali existia uma viúva, e essa viúva queria ele alimentar. Talvez Elias, quando saia dali, ele olhe e diga, a partir de agora eu vou comer só pizza de frango com catupiry e tomar Coca-Cola gelada, porque eu estou indo morar na casa de uma viúva rica. Mas quando ele chega lá, a mulher está pegando um cavaco no chão, ela está pegando uma espécie de madeira para ela fazer o seu último bolo. E a Bíblia não fala dessa mulher, mas eu quero imaginar como uma mãe, irmãos, porque o seu pai, eu sei como é que é. Essa mulher, ela sabia que não tinha mais nada, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela sabia que ela ia comer esse bolo e a partir de amanhã a sua vida não ia existir mais. Ela sabia que ela ia perder o seu filho. Essa mulher, ela não dorme, ela passa a noite inteira dobrando o joelho na cabeceira da cama e dizendo, Senhor, se o Senhor existe, eu quero ver a providência do Senhor. Se o Senhor existe, eu quero ver o milagre do Senhor. Eu só tenho isso aqui, ó, o meu filho vai morrer, eu vou morrer, mas eu ainda creio que o Senhor existe. E eu quero imaginar a madrugada passando e entrando amanhã, e talvez ela saia dizendo, o Senhor não me respondeu, mas no coração dela ela dizia, eu sei que Ele não vai desamparar as viúvas, eu sei que Ele não vai desamparar, aleluia, os órfãos. E quando ela começa a pegar ali os cavacos, talvez com as lágrimas saindo dos olhos, dizendo, acabou, não tem mais jeito. O homem todo poderoso, ele aparece e diz, quando acabou para você, começou para mim. Quando você terminou, eu comecei. Quando você achou que não tinha mais jeito, eu cheguei para dar jeito. Lá vem o profeta do lado de lá, ela olha e diz, quem é tu? Ele diz, eu sou o homem de Deus, quero um pouco de água. Ela diz, tome água, mas eu quero um pão. Ele diz, faz primeiro para mim. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele entra dentro dessa casa, ele, aleluia, é alimentado por esta mulher. Mas Deus não quer somente te prosperar, irmãos. Deus, ele quer te prosperar, mas ele quer salvar a tua família. Quando estava quase no momento dele sair, Deus traz uma enfermidade ao filho dessa mulher, aleluia, ele veio a morrer. Elias, mais uma vez, ele vai orar, e a oração desse homem, irmão, era uma oração ao qual Deus escutava. E o que interessante é que ele sobe para dentro do seu quarto e começa a orar, e quando ele começa a orar, Deus traz a vida. A partir daquele momento, aquela mulher olha e diz, Elias não é o teu Deus, mas é um Deus todo-poderoso. Elias sai da casa da viúva, mas deixa a família dela inteira convertida. Glória a Deus, aleluia. Ele vai se apresentar, ele vai orar 40 segundos, Deus vai derramar o fogo na terra. Mas se você olhar no capítulo 18 do livro de Elias, no primeiro versículo, quando ele vai sair da beira do riacho, Deus vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, se apresenta cá porque eu vou mandar chuva. E tem muita gente que tem promessa de Deus e acha que porque Deus prometeu tem que ser de uma hora para outra. Não é assim. Tem muita gente que começou a campanha e disse, mas já estamos no terceiro dia e nada não aconteceu. Não é assim. Vai ter oração, irmão, que você vai orar 40 segundos e Deus vai responder. Mas vai ter oração que você vai ter que orar, reorar até Ele responder. Glória a Deus, aleluia. Quando Ele se apresenta a primeira vez, Ele nem ora, só profetiza, que acontece. Quando Ele se apresenta pela segunda vez, Ele sobe para o quarto e ora, e Deus ressuscita o jovem. Quando Ele se apresenta, aleluia, no Carmelo, agora Ele olha 40 segundos e Deus opera. Mas quando é para Ele ir na segunda vez no Carmelo para a chuva cair, Ele olha para o homem dele, o seu amigo, e diz, vai lá e dá uma olhada para o lado do mar. Ele volta e diz, nada aconteceu. Quantas são as pessoas que estão olhando para você e estão dizendo que você está perdendo seu tempo? Não adianta você ir.
Não adianta você acreditar, não adianta você se entregar, nada vai acontecer. Sabe o que ele olha e diz para o jovem? Volta lá 7 vezes. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Mesmo você sendo íntimo de Deus, vai ter momento que ele vai falar: eu preciso de mais oração, eu preciso de mais consagração, eu preciso de mais, aleluia, intimidade comigo, eu preciso de mais frequência, eu preciso de mais entrega. Vai ter momento que ele vai olhar e diz 7 vezes, vai e volta. Enquanto você não der as 7 voltas, a muralha não vai cair. Enquanto você não der os 7 mergulhos, a chaga não vai, aleluia, ser eliminada. Ele precisa de persistência, irmãos. Só conquista a obra e o milagre de Deus é aquele que persiste, irmãos. Aleluia. Quem persiste não vai consistir, não vai conseguir. A Bíblia vai dizer que esse homem agora, ele termina a sua caminhada e ele vai passar o cajado para o outro. Quando eles vão caminhando para atravessar o ribeiro, tinha mais 50 filhos de profeta com eles. Mas quando se depararam com o ribeiro, pararam. Quem quer conquistar tem que atravessar o ribeiro, irmãos. O ribeiro fala de luta, fala de prova. Você até quer conquistar, mas a primeira luta que você enfrenta, você já começa a querer desistir. Você já começa a olhar e dizer: no mundo estava melhor, no mundo eu tinha mais, no mundo eu conseguia mais. Só que eu vim aqui para te falar que o caminho é estreito e a porta não passou por reforma, ela é estreita. Para você entrar nela, você tem que andar pelo caminho estreito. Você vai ter que ser apedrejado, você vai ter que ser caluniado. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: não vai chegar. Mas você não pode desistir, você tem que continuar. Aleluia. Meu Deus. O único que consegue é Eliseu, que nem era das escolas de profeta. E quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa de Elias e abrir o mar e faz o primeiro milagre. O segundo milagre de Eliseu, irmãos, vai dizer que quando ele sai, as pessoas que ali estavam não acreditavam no seu ministério, e diz para ele: a terra aqui é boa, é aparente, está num lugar bem legal e bacana, só que a água ela é saloba e a terra é estéril. Aí ele olha e fala assim: ó, pega um prato novo e põe sal. Sal antigamente servia para moeda de troca, servia para temperar e para conservar. E hoje em dia, irmãos, aleluia, o sal representa ao cristão na terra. Quando eu olho a terra lá fora, quando eu olho o mundo, eu percebo que nós precisamos ser sal na presença do Senhor. Porque se nós, aleluia, não formos sal, irmãos, Deus de repente ele fulmina com todo esse mundo aqui. Talvez Jesus ainda não voltou porque ainda tem sal conservando as igrejas. Deus ainda não voltou porque ainda tem sal conservando os altares, pastor Rogério, aleluia. Na época de Elias as pessoas estavam se corrompendo, e nos nossos dias não é diferente, aleluia. Tem igreja aí que até, aleluia, já liberou o divórcio, irmãos. Nós estamos deixando o mundo entrar dentro da nossa casa, nós estamos deixando o mundo, aleluia, fazer parte, aleluia, da nossa liturgia de culto. Nós precisamos ser sal, irmão. Sal ele tem que dar o tempero, sal ele tem que, aleluia, conservar. É isso que nós somos, sal. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí ele chega na viúva, e quando ele chega na viúva, e viúva na Bíblia Sagrada era sinônimo de vida difícil, porque a mulher ela perdeu seu marido. A mulher naquela época ela não podia trabalhar fora e ser assalariada, ela depende dos seus filhos. É uma pessoa que depende dos seus filhos, mas ela não se cala, ela não fica quieta, ela se levanta. Eu louvo a Deus porque eu conheço algumas viúvas da Bíblia Sagrada, uma por nome de Dorca, ela só sabia costurar. E Lucas vai dizer no seu livro que ela era uma discípula, é a única mulher que recebe o nome de discípula. É por isso que no começo da mensagem eu disse que Deus está à procura de pessoas que têm coragem, irmãos. Ela vivia em Jope, aleluia, era a terra onde Jonas, aleluia, vivia. Jonas, um homem credenciado, um homem, aleluia, cujo o seu título era profeta. Deus mandou ele ir, ele não foi. Deus mandou ele fazer, ele não fez. Ele entra dentro de um barco e ali, aleluia, no porão, a tempestade está comendo solto, ele está dentro do porão dizendo: eu estou salvo, eu não quero nem saber do resto. O temporal está tomando conta ali, aleluia, o ponto do navio, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, tombar, e ele está dizendo: eu não estou nem aí, não é nada comigo. O que tem de pessoas, irmãos, que só está atrás de título, credencial, aleluia, andar arrumadinho, com paletó e com matinho, aleluia, sentar
púlpito, e Deus está mandando e ele não vai, e Deus está olhando e está dizendo: enquanto você não vai, eu estou levantando trocas, eu estou levantando dalitas, eu estou levantando tábitas, eu estou levantando mulheres, aleluias, que perderam o seu marido sim, mas não perderam a fé no Deus dela. E talvez você chegue aqui e olhe para mim e diga: mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Essa mulher, ela só sabia costurar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Se você não sabe louvar, você prega. Se você não sabe pregar, você limpa. Se você não sabe limpar, você oferta. Se você não sabe ofertar, você fica na porta. Se você não sabe, irmão, aleluia, alguma coisa Deus tem com você. Glória a Deus, aleluia. E foi aí que eu aprendi que se o pastor não quiser ir, o evangelista vai. Se o evangelista não for, o presbítero vai. Se o presbítero não for, o diácono vai. Se o diácono não for, o cooperador vai. Se o cooperador não quiser, ele busca alguém na nave da igreja. Se ninguém na nave da igreja não quiser, ele vai buscar uma prostituta na rua. Ele vai buscar um bandido. Mas a obra dele não para. Glória a Deus. Ele só precisa de uma. Começa a mulher que teve a coragem de se levantar e ir até o profeta. Ela vai até o profeta e diz para ele: o meu esposo te serviu, e agora eles estão querendo levar os meus filhos. Naquela época era lei. Se tivesse uma dívida, pagaria com o filho. Mas também dentro dessa lei dizia que se fosse um período de fome, a pessoa não poderia tirar o filho. Só que o povo não quer saber da lei de Deus, eles querem saber da lei deles. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o profeta olha para ela e vai dizer para ela: me declara o que tu tem. Sabe o que me chama a atenção aqui? O profeta conhecia ela. O esposo dela era aluno dele, mas ele conhecia ela. Isso me leva a crer que ela também estava com o esposo fazendo a obra de Deus. Como a minha esposa, que é onde eu estou, ela está. Os filhos dela também estavam ali entregando o folhetim, fazendo a obra de Deus. Então quando o profeta olhou para essa mulher, ela nem perguntou para ela: quem é o teu marido? Ele disse o seguinte: o que tu tem? E Deus manda te perguntar: o que tu tem? Glória a Deus. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E o azeite não podia faltar naquela época, porque o azeite ele servia para algumas funções. O azeite ele servia para a purificação dos leprosos. A Bíblia vai dizer em Levítico, aleluia, capítulo 14, 13 em diante, que o leproso, quando ele estava ali para se curar, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Quando ele se apresentava pelo sacerdote, aleluia, ele levava um sacrifício, um novilho para ser sacrificado. Aquele novilho, ele era morto, e quando era morto, pegava-se o sangue, colocava na ponta da orelha, colocava no dedão, aleluia, direito da sua mão e no dedão do pé. A ponta da orelha estava dizendo: o sangue de Jesus te purificou. A partir de agora, tu tem que olhar e andar conforme a palavra dele. A mão está dizendo: a partir de agora, a tua arma é a Bíblia Sagrada. E o pé está dizendo: a partir de agora, tu tem que estar firmado, meu querido. Não adianta um dia tu estar na igreja, um dia tu estar no mundo. Não adianta um dia tu estar glória, um dia tu estar aleluia, aleluia, e no outro dia tu estar no mundo. Deus, aleluia. É firmeza, é identidade. A identidade que nós estamos perdendo no século XXI. A identidade que as nossas igrejas estão perdendo no século XXI. Já não se sabe o que é igreja e o que é o mundo. Estamos perdendo a identidade. Azeite servia para consagrar os levitas. Eles tinham que se apresentar na frente da tenda da congregação, se lavar, colocar uma roupa e o azeite ser jogado sobre a sua cabeça. Azeite servia para alimentação. E Deus havia dado uma ordem para Moisés, dizendo: diz ao povo de Israel, trazer azeite puro de oliva, para que a lâmpada não se apagasse. A lâmpada não pode se apagar, porque se você estiver aqui dentro, mas com a lâmpada apagada, o noivo volta e você fica. Glória a Deus, aleluia. E o noivo está voltando, irmãos. A cada dia que se passa, ele está dizendo: eu estou mais perto. A cada dia que se passa, ele está dizendo: eu preciso que você tome uma posição, porque eu quero voltar. A cada dia que se passa, ele está dizendo: eu quero salvar os teus familiares. Mas para isso você precisa começar a fazer o que ele quer. Escute, o profeta olha e diz o quê? Vá buscar vasos. Isso aqui é profético, irmãos. Porque o azeite simboliza o Espírito Santo do Senhor.
Em Ageu capítulo 2 está dizendo que toda carne, velho, novo, vai receber essa unção. E quando ele está dizendo vai buscar vasilha, ele está dizendo vai evangelizar. Ele está dizendo vai buscar os teus parentes que estão dentro de casa que ainda não recebeu azeite. Ele está dizendo vai nas vizinhanças buscar, aleluia, os vasos vazios, porque o teu já está cheio. Isso é profético. Ele está dizendo eu preciso encher as vasilhas que estão lá fora de azeite para que eu volte. E tem gente que ainda falta receber esse azeite e só está esperando um abraço, teu. Aleluia. Só está esperando um abraço. Existia uma mulher, pode ficar de pé. Existia uma mulher, e essa mulher ela passou, vem louvar aqui, filho. Essa mulher ela passou por um processo na sua vida, aonde o seu pai e a sua mãe mexiam com magias negras. E quando ela era criança, aquele homem ali intitulado Pai de Santo chamou ela, a sua mãe e o seu pai, e disse para essa jovem, falou, olha filha, eu preciso falar com ela sós. E ela entrou dentro de um quarto com esse Pai de Santo, e ali ele abusou dela aos 12 anos de idade. Quando ela fez 34 anos de idade, ela teve a coragem de entrar numa igreja como essa. E ali, o pastor ministrando, ela sentiu mal, mas ela foi embora. E quando ela foi embora,